Hoje é dia de falar de Lajadense. A gente vai entender um pouco mais como é que está o planejamento do clube, vai falar com o pessoal do conselho, entender também sobre o evento que vai acontecer na quinta-feira, um bingo para ajudar o Lajadense. Tem ainda ginástica, a gente vai falar de campeonato mundial, tem uma atleta que se classificou para a competição lá na Bulgária e vai estar conosco nessa noite aí do coordenador da ginástica aqui da Univates. Tudo isso e muito mais, é óbvio também a derrota da LAF por 6-3 em casa. A gente vai entender um pouco mais dessa partida a partir de agora. Em 30 segundos, está no ar mais uma edição do Tá em Jogo. Iniciamos mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo pela TV Univates. Como eu falei na abertura do programa, hoje tem ginástica, tem Lajadense, tem a LAF, tem informação que não acaba mais no teu programa de esporte toda segunda-feira aqui na TV Univates. O programa que era, né, um mês atrás, mais ou menos, às 10h30 da noite, agora a gente está mais cedo, às 9 horas. Ou seja, se continuar assim, daqui a pouco a gente está no horário da sessão da tarde, né? Mas beleza, o importante é que 9 horas da noite é um horário bom para te assistir. O que acontece do esporte na região, no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo, a gente traz tudo que rola no esporte e tenta dar espaço para todo mundo. Porque, como tu vai ver agora na câmera aberta, na direção do meu querido Fernando Schmitz, a gente tem hoje convidados de várias modalidades, inclusive menina que está classificada para o Campeonato Mundial de Ginástica, tem torcedor, aliás, dizem que o cara até é meio maluco, né, por torcer tanto para o Lajadense. Fizeram até uma reportagem no Jornal Impresso com esse cara aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais. Vai ter um programa internacional, como sempre, porque a gente tem Marcos Minoro, meu querido Ninja Jiraya, da Univates, né? A gente vai, então, obviamente, ter um programa mais oriental. Tem espaço para todo mundo no Tá em Jogo. E nessa edição começa ao vivo, eu sempre te lembro, né? Canal 15 da NET Lajeado, 15 da Brasrede Arroio do Meio. E se o Facebook não nos bloquear mais, também pelo facebook.com/TV Univates. Um abraço pro meu querido Mark Zuckerberg. Com certeza não está assistindo Tá em Jogo, mas vai estar lembrando com certeza dessa edição, que não deve estar passando no Facebook, porque está bloqueado 24 horas. Enfim, daqui a pouco a gente está liberado e volta a te levar informação, porque é lá o espaço que tu tem para interagir e comentar o programa aqui conosco. Se der certo, tudo der certo, a gente consegue ter esse espaço para te mandar suas mensagens e perguntas para os nossos convidados dessa noite, que eu vou começar a apresentar agora. Seja bem-vindo, meu querido Estevinho. Aliás, o Estevinho é um cara muito conhecido na cidade, né? Todo mundo passa por ele na Alternativa, Habana e tal. Já me disseram que ele vendeu todos os convites do bingo do Lajadense, que ninguém passa por lá sem comprar um convite para esse evento que vai estar ajudando o Alve Azul. Quero entender um pouco mais dessa história. Seja bem-vindo ao programa, cara. Que bom que tu tá aqui. Boa noite, Marcos. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Boa noite aos outros integrantes aí. Muito bom estar aqui novamente. Te agradeço o espaço. Que isso. Cedido ao nosso glorioso Alve Azul. Estamos aí na batalha. Pois é, aí tu fala glorioso Alve Azul e já vem a primeira pergunta, né? Eu não sei se quem foi que fez a matéria contigo, se foi o Zic, quem foi que fez a reportagem contigo, foi pelo A Hora, né? A Hora. Fizeram uma matéria contigo que falava sobre a questão da identidade com o time do interior, né? E tu és um dos caras que vai com o Lajadense sempre aonde pode, onde tem a possibilidade. Muitas vezes a dificuldade é grande, até de distância, mas está sempre acompanhando o Alve Azul. Hoje tu é conselheiro do Lajadense, mas especificamente essa loucura, essa paixão pelo time do interior, ela surge da onde e tem como ser um torcedor fanático por um time do interior? Olha, Marcos, tem. Difícil, mas tem. Começou quando eu era criança ainda. Minha mãe trabalhava no clube, meus tios trabalharam lá durante 35 anos dentro do Lajadense. Então, eu já vim de berço. Jogadores me carregando no colo, jantando, almoçando. Então, eu convivi dentro do antigo e velho Florestal. Hoje nós temos uma arena. Em comparação com o antigo Florestal, não tem comparação. Mas eram épocas boas. Sinto saudades do antigo Florestal, certo? E para ser torcedor hoje de um clube do interior é complicado. Muitos, como saiu na reportagem, dizem que eu sou louco. E, para mim, Grêmio, Inter, Seleção Brasileira, o meu negócio é aqui. Tá, mas então o negócio é... Não digo que eu não olho. Sim. Porque eu sou apaixonado por futebol. Por futebol. Mas a questão é, se tiver um jogo do Lajadense, e tiver um jogo da Seleção Brasileira que é em Estrela,
Eu vou no jogo do Lajadense. Sensacional. Aliás, torcer para time pequeno tem que gostar muito mais, porque as dificuldades são maiores, mas tu consegue viver aquela realidade. A gente vai falar com o Estevinho sobre isso, daqui a pouco a gente vai ter uma substituição na metade do programa, vai entrar meu querido Thiago, que já está aqui nos bastidores, para falar também não só sobre o Lajadense, sobre a paixão dele como torcedor, para falar sobre o conselho e também sobre uns vídeos que ele anda fazendo. Daqui a pouquinho a gente tem essa substituição, né? Depois do segundo bloco. Eu vou continuar apresentando meus convidados. Aliás, agora chegou o momento das damas, né? O Ninja vai esperar mais um pouquinho. Isadora, seja bem-vinda ao Tá em Jogo. Que bom que você está aqui conosco. E que bacana que a gente está com uma nova atleta. Na verdade, como atleta, ela já é há mais tempo. Ela vai contar a história dela também nessa edição. Mas agora ela está classificada para um campeonato mundial da modalidade. Que bacana. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Muito obrigada pelo convite. Isadora, me conta, como é que está agora esse momento aí, vivendo um espaço tão curto entre tu e a Bulgária, né? Porque a viagem é longa e a competição tenho certeza que vai ser difícil. Sim, eu estou muito feliz, estou muito ansiosa e espero que tudo dê certo. Treinando muito? Sim, bastante. Marcos Minoro, o homem que mais manda recados no Facebook. O cara é sensacional. Eu fico triste que você nunca lê as mensagens. Eu leio, cara. mas é que vem tanto que começa a bloquear aqui na tela. Acho que até o bloqueio do Facebook acho que é por causa tua. Não foi. Porque o Mark Zuckerberg é meu amigo. Ah, então tá. Seja bem-vindo, Minoro. Que bom que tu tá aqui. Que bom que a gente vai falar sobre ginástica, falar sobre mais um momento importante, bacana, até porque a gente tem a Isadora aí do teu lado, uma representante da Univates que vai para um campeonato mundial. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado novamente pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Gosto muito de conversar contigo, conversar com todos, na verdade. Poder falar um pouquinho sobre a ginástica, acho que isso é muito legal, né? Esse espaço na mídia para poder falar um pouquinho das modalidades, qual não são tão privilegiadas na mídia, né? E a Isadora aí do lado, um baita potencial, né? Os treinamentos estão fortes, né? Então, aqui tá sofrendo, né? Hoje tá dando risada, mas os treinos, todo treino é um choro, né? Verdade. Verdade. Todo treino é um choro, não adianta, né? Então, a gente tá correndo agora contra o tempo, o Mundial tá aí, faltam menos de 2 meses ali para o campeonato realmente acontecer. É uma preparação muito longa, de um período muito grande, né? Então, ela praticamente está esperando há quase 8, 9 anos para esse momento. Então, são 8, 9 anos de expectativa para acontecer em 20 segundos o evento dela, né? Porque é o tempo que mais ou menos demora uma série num campeonato do mundo. Ela tem 2 chances, ela sobe 2 vezes, a primeira passada obrigatória e a segunda a passada livre dela, mas aquele é o momento onde ela tem a chance de classificar para os finalistas, os oito finalistas, ou acabou a participação ali e volta para casa e treina mais um pouco para tentar novamente a vaga, né? Bom, a categoria dela, pelo que eu já estava vendo, já saiu a lista dos atletas competidores. Se não me falha a memória, 64 atletas da categoria dela. Só na categoria dela. A nível mundial, acho que é a primeira atleta aí. Sim. A gente teve uma outra atleta que também participou, mas ela veio de um outro clube e a Isadora foi realmente cria nossa aqui, começou com... Pois é, e aí esse toque que o Estevinho dá aqui sobre a participação de uma atleta daqui indo para o Mundial, já me vem a pergunta à cabeça. Como é disputar um campeonato onde o nível de dificuldade é muito grande, onde tu acaba de revelar que são muitos competidores, né, Estevinho? É muita gente para conseguir uma medalha, para conseguir chegar pelo menos entre os finalistas. Exatamente. A gente sabe que o nível é muito forte, mas hoje, o quanto tu como treinador, e daí não sendo somente o treinador da Isadora, mas sendo um cara que viveu a ginástica, vive ainda, mas como atleta antes, como a Isadora hoje está preparada para chegar nessa competição? O que normalmente eu faço eu pego a pontuação que ela faz, né, nos campeonatos que a gente participa e eu acabo jogando nos outros campeonatos mundiais os resultados de outros anos, né? Então, é um estudo muito grande que se faz em casa. Na verdade, o meu trabalho com ela não é só no momento do treino, né? O meu trabalho também acontece em casa, pesquisando os outros campeonatos, vendo os outros resultados, como é que está o campeonato da Europa, como é que tá os outros mundiais, né? E vendo em que colocação ela ficaria com a pontuação que ela tem hoje nos campeonatos atuais, né? A ideia, sim, a gente tem que ir bem claro, né? Nós vamos para participar, né? Então, é a primeira tentativa dela no Campeonato do Mundo. Então, ela recém está fazendo essa série, uma série nova, uma série difícil, né?
Então, assim, se ela acertar a série direitinho, acredito que entre os 40 ela fica. Entre os 40, né, do mundo. Então, essa é uma expectativa, né? E se continuarmos o treinamento como está, e se a gente tiver pelo menos um pouquinho mais de investimento em material esportivo mais próximo do que é o que a gente vai competir, eu acredito que em menos de 2 anos a gente fica entre os 20 melhores do mundo e tão breve classificando entre os 8 melhores, né? Indo para a final, que isso é um grande sonho, né? Ser finalista, é o atleta conseguir ir para a final entre os 8 melhores do mundo, e isso é um feito muito grande, né? São poucos atletas que conseguem isso, né? Bom, daqui a pouco eu vou voltar a falar com o meu querido Minoro, vou falar com a Isadora para saber a expectativa dela, até porque também tem toda a questão de disputar um campeonato mundial com a idade que ela tem e também lá na Bulgária, né? Não é um negócio ir ali em Esteio, ir ali em Canoas disputar uma competição. Nada contra essas cidades, são sensacionais, mas ela vai para a Bulgária, ou seja, é uma realidade diferente, cultura diferente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero bater um papo com o Estevinho para entender como é que está funcionando hoje o conselho do Lajadense, Estevinho. Tanto tu como o Thiago, que vai participar daqui a pouco, são do conselho. Quais são os rumos que o Alviazul tem para esse segundo semestre e também com foco já na divisão de acesso do ano que vem? Bom, Marcos, hoje o conselho, na verdade, é um grupo de apoio à direção nova, sabe? Antes o pessoal era escolhido, ia lá, batia foto e era assim que acontecia. Hoje não. Desde que o CB entrou, uma vez por mês o conselho se reúne, ele sempre está presente com nós. Então a gente está tentando de todas as formas unir conselho, direção. O porquê disso? Esse pensamento a gente vai fazer com que o clube cresça gradativamente. Então, o Sebem tem uma ideia, o Thiago tem uma ideia, o Thales tem uma outra ideia, e assim vai. Não disputamos a copinha no segundo semestre para conter os custos. Nós temos que, primeiramente, agora pagar as dívidas, que realmente tem, infelizmente tem. Então, para lá em mês de outubro, mês de novembro, nós começarmos a pensar na divisão de acesso do ano que vem para nós tentar estabilizar a questão financeira do Lajadense. Tem 30 segundos para encerrar esse bloco, daqui a pouco eu vou voltar a falar com o Estevinho, mas em 30 segundos, Estevinho, foi na trave, né, essa divisão de acesso. Será que foi um momento de descuido ou daqui a pouco os adversários no final ali estavam mais preparados que o Lajadense? Porque no momento que o Lajadense caiu e deu todo aquele problema, em aquele momento até a gente conversou, tu como torcedor veio participar do Tá em Jogo, o Lajadense teve vários problemas dentro das 4 linhas, mas depois que ele caiu, ele parece que ressurgiu com força e deu na trave, quase subiu no primeiro ano. Esse ano, na verdade, o que eu, no meu ponto de vista, não como torcedor, agora como analista do jogo. Torcedor é uma coisa, agora para quem analisa a questão tática e técnica é diferente. Então, primeiramente, a questão do tempo. Choveu uma barbaridade, transferir o jogo, no dia do jogo também estava chovendo, então... E segunda, para quem realmente entende de futebol e questiona futebol e arbitragem, teve um erro de arbitragem. Infelizmente, a arbitragem nos prejudicou. O pessoal da Federação Gaúcha errou em escalar o Leandro Voaden. Erraram. Uma porque ele é daqui. Se ele interferisse no resultado do Lajadense, o pessoal de lá iria reclamar. Como ele interferiu no resultado para o pessoal de lá, nós estamos agora reclamando daqui. Então, tinha que ter colocado um árbitro neutro. Tinha várias opções. Infelizmente, erro da Federação Gaúcha. A gente vai para um rápido intervalo. Quando eu voltar é para saber sobre o bingo que vai acontecer nessa quinta-feira. Ainda dá tempo de conferir e conseguir daqui a pouco ter o ingresso para participar. Eu vou explicar tudo isso depois do intervalo, bater um papo com a Isadora. Tem matéria do da LAF, que perdeu em casa, né, no sábado por 6-3 para a SASI, mas tudo isso no segundo bloco do Tá em Jogo. Não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo. A gente estava falando sobre o Lajadense, estava falando sobre ginástica. Daqui a pouco tem a matéria aí da LAF, que acabou sendo derrotada. Um abraço para a galera da LAF. Foi surpreendida em casa no Complexo Esportivo no sábado, perdeu de 6-3 para Selbach. Teve a SASI aí, El Bigodon infernizou a galera, pois El Bigodon é o nome do cara que fez um dos gols, ou mais de um dos gols da SASI, e acabou com o sonho da LAF
de vencer mais uma, estava embalada nesse retorno, daqui a pouco a gente vai te mostrar a matéria. A gente terminou falando com o Estevinho justamente sobre a questão do conselho. E antes de falar com a Isa e entender dela como é que está a questão do Campeonato Mundial de Ginástica, que ela vai participar lá na Bulgária, como é que é o nome da cidade? Sófia. Em Sófia? Loucura, hein? Em Sófia, eu quero só entender do Estevinho o que é esse bingo que está rolando do Lajadense, aliás, que vai acontecer, que é quinta-feira, né, no Ser São Cristóvão? Quinta-feira, dia 31 de agosto, às 20 horas, na sede da Ser São Cristóvão. O valor do cartão é R$ 160. Janta e bebida liberada para 2 pessoas. Ou seja, na verdade, o cartão, a gente pode dizer que é 80 conto por pessoa, né? Vai a nega véia mais 160 pila. Agrado, né? Claro. Aquele agradinho. E serão 4 prêmios. O primeiro de R$5.000, o segundo prêmio de R$13.000 e mais 2 prêmios de R$1.000. O valor arrecadado será para pagar alguns funcionários. Os jogadores está tudo liquidado. Todos que forem embora, está tudo pago. Tu diz da folha, da última folha do Lajadense. Tudo em dia. Mas tem alguns funcionários ainda que não receberam, que nós estamos tentando liquidar, sanar as dívidas. Então, até o Minor pode até nos ajudar nessa questão, porque é um cara que, além de professor de educação física, né, além de ninja, o meu querido Minor, ele é um cara que é muito ferrenho, assim, para defender a questão esportiva, né, independente, acredito, Minor, de ser um esporte individual ou coletivo. Claro. Mas o que o Estevão, o Thiago, o Conselho, e daí o nome dos dois estão aqui porque estão aqui, não está em jogo, mas tem a direção do Lajadense, meu querido Alemão Sebem e toda a galera, o Thales, que estão tocando o clube, o que eles estão fazendo, né, Minoro? Eu acho que é sensacional no momento que o esporte precisa disso, porque a gente vive num momento turbulento em termos econômicos no nosso país, estruturais, uma roubalheira do caramba lá em Brasília, né, para ser bem direto. E aqui a galera tá tendo que se virar em 30. No esporte não é diferente, eu diria que é o contrário, né? Comunicação, esporte, e sem contar que em prioridades como educação, saúde e tudo mais, tá sempre deixado de lado. Mas o esporte e a comunicação acabam levando um baque nesse momento. Ações como essa do Conselho, eu acho que servem para dar uma motivada, talvez maior até esse evento, que juntar grana e bancar o que falta, é um motivador a mais para se criar essa identidade de realmente torcer pelo Lajadense, de ajudar a ginástica a ir para um campeonato mundial, a conseguir esses equipamentos mais profissionais. Na verdade, uma associação de vontades que acabam, daqui a pouco, gerando algo a mais ali na frente. Porque esse momento realmente é difícil para todo mundo, né? É triste, né, falar sobre isso, porque o Brasil é um potencial tem um potencial tão grande, né? Uma população enorme, né? Olha, eu digo milhões de talentos sendo jogados fora todo dia, né? Porque a cada ano que passa é uma geração toda que você perde como atletas. Então, é muito triste. E ver depois de uma Olimpíadas, né? Com muito sucesso, aliás, né? Fomos muito bem vistos pelo mundo todo, né? Como um país super acolhedor, coisa que nenhum outro país eles viram isso, né? Então nós brasileiros somos muito acolhedores e os atletas se sentiram muito bem aqui e, bom, estruturas enormes aí que o qual hoje ninguém quer assumir, né? Porque ninguém tem dinheiro para pagar tudo isso. São ginásios e ginásios deixando tudo apodrecendo, né? Ao tempo, o desinvestimento no esporte tremendo, né? Então, vendo várias instâncias aí precisando, o futebol, né? O qual a maioria das pessoas dizem, né? O futebol envolve muito dinheiro. Bom, cara, um clube aqui precisando fazer também ações para arrecadar verba, né? Mas isso que tu fala, né, Minoru? E o próprio Estevinho começou dizendo que tem toda a questão de ser louco por torcer para o time do interior, mas é que são realidades muito distantes, né? Se a gente pegar os próprios grandes da capital, beleza. Mas se a gente for para o interior do estado, aí tu entra numa crise violenta, né? Se nós fôssemos disputar agora a Copinha de julho até dezembro, ia ter um déficit assim, ó, negativo de R$250 mil. E aí para te pagar aí vai querer 250 mil,
mais daqui a pouco trabalhista, as coisas antigas, e aí tu vai somando as coisas, é o que você tá falando, uma bola de neve e tu não consegue sair nunca disso. E é difícil também tu conseguir fazer um esporte e pensar nele de forma profissional, de pensar nele com as contas em dia, os funcionários do clube têm que receber, né? É até desumano tu pensar que um funcionário, um colaborador, não está recebendo, né? Porque o cara está dedicando o seu tempo, né? Então... E relativamente, né, Marcos, assim, ó, tu tem um teto salarial, certo? Do jeito que está a economia mundial aí, aqui no Brasil, principalmente, eu ganho 2 mil, por exemplo, tá? O clube não está conseguindo patrocínio. Tu quer 1.000? Tu vai ter que se agarrar. Melhor tu ganhar 1.000 do que tu tá desempregado. E hoje em dia é isso aí que é o que acontece com muitos jogadores do interior gaúcho. Então tem jogadores aí que jogaram o gauchão aí que estão jogando por R$1.000, R$1.200. Então, infelizmente é um absurdo, mas melhor tu tá ganhando um pouquinho, tá empregado, aonde que tu possa ser visualizado por alguma outra equipe para que futuramente tu possa ser contratado, do que tu tá parado em casa. Pois é, e eu acho que ações como essa, né... A gente discute sobre esses valores, né? Mas então aí a gente também vê, né, a realidade tão próxima, né? A luta do Floyd Mayweather e o McGregor, né? Cifras bilionárias, né? Então, claro que isso é uma outra realidade, mas aí eu trago então para nossa política, né? Eles resolvendo questões de bilhões lá e a gente precisando de poucos zeros e eles falando com muitos zeros, né? Então, quanto que realmente poderia solucionar todos os problemas, né? Se realmente a distribuição dessa verba toda fosse bem direcionada, né? O grande problema, acho que é esse, Minor, desigualdade monstruosa que a gente tem no nosso país, a corrupção absurda e a falta de políticas públicas para incentivar o esporte, porque muitos falam, né? E se a gente pegar qualquer político ou pessoa que tem a atribuição de levar o esporte para frente, a primeira coisa que ela vai dizer é: precisamos incentivar políticas públicas para fomentar o esporte. Mas aonde que a gente tem formação de base forte que vem uma política pública para incentivar com verba? Porque pode ter Benegato, pode ter a LAF tentando fazer categoria de base, o CBEM tentando fazer categoria de base, a ginástica da Univates tentando fazer, mas são instituições privadas, são associações que buscam através de contribuições e muitas vezes tem que até se banalizar no pedido, como o Estevinho falou, para conseguir ter alguma verba. Porque se depender de políticas públicas que venham incentivos realmente, da onde talvez deveriam vir, alguma coisinha, né, que sobrasse lá da onde a galera, né, leva, a gente tá ferrado, acaba o esporte de vez. Né? E hoje, para nós lá do Lajadense, Marcos, a gente tem que até parabenizar o CBEM por assumir, que eu vou te dizer, cara, é um desafio. É um desafio enorme, cara. Antes, se tu tá só lá na arquibancada, se tu ia olhar o jogo, tu tem uma outra visão do que acontece lá dentro. Então, assim, ó, para assumir, o cara tem que ser cunhudo. Vou te dizer, cara, o cara tem que ter culhão, senão não vai. Então, a gente está tentando hoje abraçar todo mundo. Se tu não pode ajudar com 100, ajuda com 50 no patrocínio. Assim vai. A gente está tentando almejar todas as empresas de Lajeado. Já estamos com um projeto com o Genésio, que ele está indo com o pessoal. A gente quer formar também uma equipe para ir em umas empresas maiores, para não sugar sempre dos mesmos, porque daí senão acaba, sabe, saturando o pessoal. Então, mas é complicado. E no momento, e isso é uma coisa que a gente discute aqui há muitos anos, não está em jogo, que é a questão do existir ou não existir espaço para tantos talentos. Porque o Minoru antes deu uma risada e falou como a gente perde talentos aqui. E é verdade, porque o Vale do Taquari é muito forte em tudo que é modalidade. A gente tem aqui a Isa, e eu não esqueci que eu vou bater um papo agora com ela está me olhando ali, mas assim, a gente tem tanta gente na ginástica, na patinação, no rugby, no vôlei, no basquete, no futebol, no futsal, e daí a gente vai indo para o fisiculturismo. Quantas pessoas a gente trouxe aqui de outras modalidades? A galera agora de corrida de aventura, de corrida em montanha, de bicicross, de bicicleta de velocidade. Tem tanta gente e que tem reconhecimentos que às vezes é difícil a gente ter grana para todo mundo nesse momento. Então, a história do rebolar agora é bem complicada, né? Porque tem que rebolar para conseguir continuar com o esporte, né, Estevinho? E não é fácil. Para time do interior, para sobreviver, verba da Federação Gaúcha também é zero.
que eu acho que é uma vergonha também. Eu acho que eles tinham que apoiar mais o pessoal do interior. Então, o clube do interior, ele sobe para a elite do gauchão. Aí ele já desconta uma verba que tem que ser dada para Grêmio, para Inter. Os caras já são grandes, não precisa disso. Eles não vão ficar milionários por causa de 100 mil reais a mais ou a menos. Então, eu acho que a Federação Gaúcha ela tinha que olhar... E até, desculpa, mas deixa eu complementar, pode até ser que precise, ou que faça a diferença no caixa esse valor, mas pode ter certeza absoluta que esse valor no time do interior seria a solução de todos os outros problemas, né? A proporção é discrepante, né? É muito longe. Tem time aí da divisão de acesso que não gasta 100 mil reais por mês para fazer uma equipe para jogar a divisão de acesso. Então, é complicado. A gente vai para o intervalo. Quando a gente for para esse intervalo é para substituir o meu querido Estevão pelo Thiago. A gente vai para um rápido intervalo e quando eu voltar, daí sim, é para bater um papo bacana, para entender tudo, como é que está a expectativa da Isadora. Depois do intervalo, não sai daí. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo. Nós que estamos aqui com o meu querido Thiago, com a Isadora e com o Marcos Minoro nessa noite de segunda-feira, ao vivo, né, pela TV Univates. Thiago, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Muito obrigado, agradeço o convite do pessoal. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo. Mandar um abraço para a galera lá da Fiel Azul também, que é a nossa torcida lá do Lajadense, que está sempre junto, sempre conosco aqui. Pois é, aliás, eu vou bater um papo agora com a Isadora, que está indo para Sófia, é assim que se fala, lá na Bulgária. Eu já vou falar com a Isadora, mas eu só quero saber antes do Thiago. Cara, torcer pro Lajadense é muito difícil ou é muito fácil? Cara, para mim, torcer pro Lajadense é muito fácil, né? Porque eu gosto do clube, a gente tem uma afeição pelo clube, eu me sinto muito bem quando eu estou no estádio, né? A gente sabe que a comunidade acaba torcendo muito para Grêmio e Inter, aqui em Lajeado, enfim, no Rio Grande do Sul, mas para mim é fácil torcer pro Lajadense e é o clube assim que eu tenho certeza que eu vou continuar torcendo pro resto da vida. Bom, a gente vai conversar bastante com o meu querido Thiagão. O Estevinho já esteve por aqui, falou também do bingo, para te lembrar, então, quem quiser convite, os cartões, né? R$160, 2 pessoas, tudo liberado na noite e ainda concorre a prêmios em dinheiro. E essa verba aí vai ser toda revertida para auxiliar na questão do pagamento da folha, que ainda tem alguma coisinha a ver para os funcionários colaboradores do Alve Azul. Então basta tu entrar em contato com essa galera aqui do Lajadense que vocês podem estar auxiliando o clube. Minha querida Isadora, eu não troco mais os nomes, meu, fica tranquilo. Isadora. Sófia é o lugar que a gente vai. É isso, Sófia é lá na Bulgária para onde eles vão ir. Isadora, olha só. O Minoro, ele estava me comentando antes, junto contigo aqui, nos bastidores, na hora do intervalo, que treino é todos os dias, de segunda a sexta, sábado às vezes, e é repetição, repetição, repetição. Como é que tu aguenta, menina? Quantos anos tu tem? Tenho 17. E como é uma vida de ginasta com 17 anos, tendo uma responsa, porque é uma baita responsa, de ir para a Bulgária, lá em Sófia, e aí treinar tanto para daqui a pouco 20 segundos, como o meu querido Minoro falou. Como é que é essa vida de ginasta? Me conta. É muito cansativo, mas eu gosto muito, eu tenho muito prazer de fazer. Eu me sinto muito bem treinando. Tu começou com quantos anos? Com 7. Bom, de lá para cá, em 10 anos, é com certeza a tua maior competição, né? Sim. Mas de todas as outras, aonde que tu viu mais dificuldade? Nos brasileiros. E por quê? Pelo nível? Pelo nível. As gurias são muito boas. Mas e como o teu desempenho? Porque a ginástica, assim como a gente estava com o Diego Conrad aqui no outro programa, falando sobre o atletismo, a ginástica é muito tu contra tu mesma naquele momento Sim. do salto, né? As dificuldades de ser perfeita, porque é isso, o Minor sempre fala, perfeição, né? Tu tem que ser perfeita na execução do teu movimento, e quanto mais dificuldade ele tem, mais pontuação tu consegue, e obviamente que entre os melhores tu acaba ficando. Como é buscar essa perfeição, Isadora? Por isso a gente também se cobra muito, sabe? Eu me cobro muito porque eu sempre quero fazer meu melhor e às vezes não consigo e... Mas o não conseguir é um detalhe do salto? O que acontece de errado naquele momento? Tem várias coisas que acontecem, tipo, tu não tá muito preparado naquele dia ou tu não se aqueceu muito bem e acaba gerando Psicológico um erro. também? Psicológico também, bastante.
E como é que tá teu foco para essa competição? Ah, tô bem focada, tô tentando treinar, tô tentando dar o meu máximo em todos os treinos. É uma aposta daqui para frente, Minoru? Já se tornou quando? Quando tu percebeu que a Isadora teria um potencial para chegar, por exemplo, numa competição como essa? Porque a gente está falando aqui de um campeonato mundial de ginástica, né? Aqui dentro da Univates a gente já faz um trabalho de base muito bem feito, né? Então a gente tem as escolinhas abertas para toda a comunidade e esses talentos da escolinha a gente vai convidando, né? Através de alguns testes físicos para passar para a pré-equipe e depois a pré-equipe passa para a equipe principal. Então, assim, os talentos eles vão aparecendo na base, não tem o que fazer, né? E realmente esses talentos, através de algumas características, algumas capacidades, habilidades mostradas por eles, já faz com que a gente tenha uma perspectiva boa desses atletas, né? Então, a Isadora foi o mesmo caminho, né? Então, já se mostrava desde pequena com grande habilidade corporal, consciência corporal, e foi uma aposta já há muito tempo, né? Então, não é à toa que ela já está aí conosco aí 10 anos, então, né? A gente tem 10 anos de complexo esportivo, esse ano a gente fechou 10 anos de complexo esportivo, então ela está conosco desde quando inaugurou o complexo esportivo aqui na A gente tem umas imagens, Nando, se puder rodar junto com a fala do Minoru da Isadora, do treinamento deles, aí se a gente puder rodar também, aí, ó. Na verdade, não é só o treino da Isa, né? Tem treinamento, acho que a equipe quando toda, o Elivelton foi, né? tava toda a equipe treinando, meu querido. Aliás, o Elivelton Marques, um dos repórteres mais ágeis que a gente já teve aqui na TV Univates, impressionante, Taquari pro mundo aí. E o Elivelton foi e pegou essas cenas, daqui a pouco a gente vai continuar vendo, Sim. Mas é um treino desgastante também para eles, né? No sentido de eles vão sempre até o limite para chegar a essa perfeição que a gente comentou, né, Minoru? O atleta ele sempre está beirando a gente sempre trabalha com o percentual do atleta, né? Então depende da fase que ele está no seu período de treinamento, ele chega a 100%, às vezes a gente até tenta passar um pouquinho desse 100%, que às vezes é onde ocorrem as lesões, mas é assim que a gente trabalha, né? Percentuais de treinos e conforme vai chegando a competição, dependendo da competição, o alvo tem que estar 100%, né? Então, sábado agora a gente vai ter o nosso campeonato estadual. Esses nossos atletas, eles não estão... domingo vai ter o nosso campeonato estadual. Eles não estão ainda no 100% deles, até porque o foco está daqui um mês ainda no Sul-Americano. E o da Isadora, então, está daqui 2 meses. Então, ela está numa fase descendente ainda, o qual vou começar a subir de novo ainda. Então, ela vai estar competindo estadual como mais uma forma de participação. Óbvio que eu vou cobrar dela que seja campeã estadual, mas não é o foco, né? Então, a possibilidade dela errar nesse campeonato é muito grande, não só ela como os outros atletas. Dá pra se dizer que daí, nesse momento, é quase que um ensaio. Exatamente. Esse é o momento onde a gente vai jogar, onde eles não estão no 100% deles. O 100% deles eu já dei no campeonato de Ouro Preto, que foi onde eles classificaram essa competição, né? E agora eu estou fazendo duas ordens de planejamento. Uma com o Sul-Americano, com 3 atletas que vão participar do Sul-Americano na Colômbia, agora em setembro, então de 11 a 17 de setembro, também estou viajando para a Colômbia, e depois no outro mês, de 11 a 20, na Bulgária, com a Isadora, então com outro nível de treinamento, né? Esse exercício aí que a gente está olhando, esse aí tranquilamente o Thiago Guterres aqui faz direto, né, Thiago? Muito, não. Aquele tipo de abdominal ali. Olhando assim, é muito difícil aquilo dali pra mim, né? No meu porte, assim. Olhando, tu imagina fazendo, velho. Tu não tem ideia. Já me deu um calor agora aqui só de olhar aquilo dali, né? Não, pra quem tem esse potencial, acho que tem que ser explorado mesmo. Imagina, também tu falou de mim, né? Não, nós dois, velho, pelo amor de Deus. Até o Estevinho ali. Não, aí daí tu já tá apelando, né? Mas é que aí é que tá. Acho que o que o Thiago toca aqui, a gente tá sempre num tom de alegria aqui no Tá em Jogo, mas é essa a realidade. Eu acho que a ginástica, apesar de o Minoru sempre me dizer que tem espaço para todo mundo, mas, na minha opinião, a ginástica é para poucos. Porque o cara realmente tem que não só gostar, ter talento, ter dom, mas ele tem que se dedicar e muito para conseguir chegar no nível da Isadora. Não, né? com certeza. Essa tua fala ela é muito importante para as pessoas realmente entenderem, né? Vocês querem chegar no nível da Isadora, realmente vai ter que ter uma dedicação e talvez ter um amor maior do que o teu pelo Alve Azul, né? É um amor muito grande, isso vai além, isso é o choro, a frustração, é a vitória, é a dor,
né? Então, tem que ter um amor muito grande para aquilo, né? Mas quando eu digo que a ginástica é para todos, é porque sim, ela é possível para que todas as pessoas façam. Até tu, meu querido Marcos Staldi, que já foi um ex-atleta de ginástica e hoje aposentado, você sabe, né, que a ginástica ela é para todos, né? Desde seus elementos mais básicos, como rolamentos no solo, isso saltitar. aí eu fazia cambota. Claro, né? Então, não. Desde esses elementos mais básicos, ele é possível para todos. Então... Mas se a gente for pegar, né, Minoro, é a mesma coisa que bater uma bola ali para uma pelada, né? O futebol, o bem-estar, a qualidade de vida, a questão de conseguir, daqui a pouco, confraternizar. No futebol a gente tenta ali, Thiago, vai o Estevinho lá no gol e tal. Tu até consegue, daqui a pouco, tu ir, entre aspas, brincar de ginástica, ok. Agora o nível da Isadora é só tu olhar aquelas imagens... Vocês viram aquela imagem, né? Aquilo ali é uma fase do treinamento, né? Isso é o que eles fazem todos os dias, né? Todos os dias isso me assustou, porque tu disse, ela não tá no melhor momento. Tu falou... Ainda não. Imagina quando ela tá na fase descendente. Bom, ela sabe, né? Ela não tá acertando tantos elementos... porque realmente ela está na fase descendente. Isso para mim já é esperado agora, né? Mas o que significa? O que ela precisa atingir? É porque, assim, se eu não respeitar ela fisiologicamente, eu vou ocasionar uma lesão nela. Então, se eu não tiver essas fases baixas de treinamento, ela não vai conseguir ficar 2, 3, 4 meses 100%. Então, eu não posso fazer isso com ela, né? Se eu fizer isso aí com ela, ela vai lesionar e aí eu perdi a atleta. Então, eu tenho que ter essas ondulações do treinamento, onde eu tenho baixas e depois elevações, que são que é a periodização que a gente faz na ginástica. Se eu não respeitar isso, é lesão do atleta e tá fora já dessa competição. Bom, então, a gente tem que respeitar, né, também, né? A teoria a gente também tem que respeitar, porque é isso que acontece com os atletas. A gente está quase encerrando esse bloco. Daqui a pouco, quando a gente voltar, eu quero conversar com o Thiago sobre a questão do vlog dele, sobre a questão dos vídeos que ele produz para o Lajadense. Mas antes, Nando, se a gente puder soltar aí como é que foi a derrota da LAF, porque a LAF perdeu em casa, né? A gente esperava daqui a pouco uma vitória, até porque a LAF está bem no retorno da competição, estava venceu 5 seguidas, depois perdeu uma fora e agora foi surpreendida em casa para Selba, perdeu de 6-3. El Bigodon foi o terror do time da LAF. Dá uma olhada aí, daqui a pouco eu volto com o pessoal para o intervalo e depois para a próxima fase do Tá em Jogo. Sábado à noite, a LAF recebeu em casa a SASI, equipe de Selbach. A iniciativa da partida foi dos donos da casa. Aos 4 minutos de bola rolando, Lucas Scapini tocou a mão na bola. Na cobrança, Matheus Eli abriu o marcador para a LAF. Passados 17 minutos da primeira etapa, troca de passes com o goleiro Linha e Wangler marca, deixando tudo igual no complexo. Um minuto depois, toque pela direita e Wangler marca mais uma vez para a SASI. Mas a LAF não deixou barato. Menos de 1 minuto depois, Magui chutou alto e deixou tudo igual novamente. Segunda etapa, chute pelo lado, Basílio não segura e William amplia, 3-2. Por volta dos 10 minutos, passe na área adversária, Mateuzinho aproveita a oportunidade, placar empatado mais uma vez. Até os 13 minutos da segunda etapa, jogo bastante equilibrado. Mas então o jogo muda. Na cobrança, El Bigodon aproveita a falha e marca o 4º da SASI. A LAF tenta colocar pressão, vai todo o time para frente. E aí se complica ainda mais. Natan bate em direção ao gol vazio e ao 5º do time de Selba. Faltando 23 segundos para o final, tentando descontar todo o time na frente mais uma vez. Mateuzinho tenta o passe, Bié intercepta e mais um chute em gol vazio. A partida acaba em LAF 3, SASI 6. O próximo jogo da equipe de Lajeado é sábado contra o Guarani em Espumoso.
Voltamos, último bloco do Tá em Jogo, a gente que está sempre ao vivo pelo 15 da NET, né? A NET está sempre aí conosco, o canal 15 da NET Digital, pelo 15 da minha querida Brás Rede, lá da minha saudosa Arroio de Meio, né? Aqui do lado, nossa querida Arroio do Meio. A gente também está ao vivo, geralmente pelo Facebook também, né? Quando a gente não é bloqueado pelo meu querido Mark Zuckerberg, né? Mas isso logo, logo vai passar, a gente vai voltar a conseguir interagir com o nosso público através do facebook.com/TV Univates. E tu que perdeu algum programa pode sempre assistir toda a nossa grade através do youtube.com/TV Univates. youtube.com/TV Univates. Tu consegue assistir toda a nossa grade de programação. E eu sempre gosto de lembrar que esse é o único programa de esporte que tem há tantos anos no ar aí, já 5, 6 anos, e a gente segue levando informação esportiva de tudo que é modalidade para ti aí na tua casa. Além do que, nós estamos sempre alinhados aí com a nossa missão, a nossa visão da instituição de ser uma universidade comunitária. Por isso que enquanto alguns veículos acabam enxugando, tendo que diminuir, a gente está sempre tentando ampliar tudo para te levar cada vez mais informação. E se tu quiser assistir jornal, por exemplo, telejornal, quiser ver notícias, é aqui no Jornal da Univates. Ah, vou almoçar, Thiago. Vou assistir o quê? Vou assistir o jornal. O jornal do quê? Do almoço na TV Univates. Que horas é o jornal da TV Univates? Tu sabe que horário é? Não. Então vou te dizer, ó, tu não esquece mais. O Jornal da Univates com Marcos Ruschel ao 12h15. E depois as notícias. Ah, quero ver as notícias no final do dia. Tu vai assistir aonde? Na TV Univates, às 6h30, com o meu querido Tiagão, conhecido como Thiago I. Muito bom. Aliás, tem o sósia, né? O Thiago. Só ele é de outra cidade, lá de Teutônia. Ô, Thiago, me diz uma coisa. Quando é que começa essa tua, posso dizer, paixão também por vídeo ou não? Cara, paixão, vamos dizer, um hobby, né? Tá, um hobby. Quando é que começa isso? E daí, se tu puder começar a rodar algumas imagens que a gente selecionou. Eu faço o vlog do Lajadense, então, que é o vlog Alvezul. Eu comecei a fazer ele esse ano, né? O objetivo foi acompanhar o acesso do Lajadense, que acabou batendo na trave esse ano. Muito inspirado por outros vlogs que já tinham no YouTube, né? No caso do Thiago Creco, que faz o vlog do Grêmio, né? Que é o Catimbeiro, e tem também outros, tem um rapaz que faz o vlog do Internacional, tem de outros clubes do Brasil, assim, que eu acabei me inspirando e pegando um pouco dessa ideia de fazer os bastidores da torcida, porque no jornalismo a gente vê muito a questão do mostrar o campo, mostrar os jogadores, né? Entrevista de jogadores, então a intenção do vlog é trazer também essa vida da arquibancada, né? Essa ida da torcida para o jogo, para outros estádios, mostrar também para aquelas pessoas que às vezes não conhecem os estádios do interior do estado também. Tá passando no vídeo agora, esse é o estádio do Esportivo de Bento, né? A Montanha dos Vinhedos. Então, eu me inspirei nesses outros canais do YouTube, né? Até porque, acho que é bacana a gente estar vendo nas imagens aí, muitas vezes as pessoas que viajam com alguns clubes, ou que, por exemplo, vamos pegar a questão da dupla Grenal, né? Que vão lá na Arena do Grêmio, que vão no estádio internacional, eles estão acostumados com outra realidade, né? Do que vocês acabam se deparando. Eu, muitas vezes, me deparei em estádios como esse. A gente, quando vai trabalhar, se depara em estádios como esse do Esportivo, como do Lajadense, como do glorioso Auro Cerulli lá em Pelotas, como do Brasil de Pelotas também, de tantos outros times do interior. As realidades são muito diferentes, né? O ser torcedor, muitas vezes, por torcer para um time de menor expressão, acaba passando por isso, né? Muitas vezes tu ter um estádio mais acanhado, tu ter daqui a pouco as acomodações não as melhores do mundo, ou pelo menos o desejado, porque a gente sabe da falta de estrutura, ou daqui a pouco a falta de acompanhamento, até de uma federação, enfim, da competição que eles estejam jogando. Aí tá o Estevinho aí junto contigo, né? Fazendo propaganda da camisa nova. Camiseta, bonita pra caramba. A gente sorteou uma dessas aí, ganhou o Palilo Juliano, aliás, de Teutônia. Mas, cara, fazer vídeos como esse é legal porque aproxima também o torcedor para gostar do clube? Cara, acredito que sim, né? A gente tem a realidade que a gente não tem a grande mídia também em cima dos clubes do interior, né? E hoje eu acho que a ferramenta o YouTube é uma ferramenta que tem que ser bem aproveitada, né? O próprio Grêmio, enfim, os clubes grandes aí de expressão acabam utilizando dessa ferramenta também, né? Não só torcedores do Lajadense, mas na minha caminhada aí durante o ano, eu acabei fazendo amizades com torcedores de outros clubes também, né? Que vieram bater foto, que vieram conversar, né?
que chegaram e disseram, bah, vlog Ave Azul, deu eu mesmo, dele, bah, olha teus vídeos no teu canal lá, né? Isso é bem gratificante, assim, e faz com que a nossa vontade de estar fazendo isso, trazendo esse conteúdo, cresça cada vez mais, né? E a proposta agora é continuar fazendo isso, mostrar também bastidores de outras partes do clube, por exemplo, daqui a pouco os bastidores de dentro do Ave Azul, ou tu só mostra única e exclusivamente a chegada em jogo? Na realidade, a gente tenta fazer sempre de uma maneira diferente. Teve outras partes dos outros vídeos que eu mostrei o clube, os jogadores entrando em campo também, né? Eu acho que seria bem interessante mostrar eles dentro do vestiário também, como é aquela preparação antes de entrar no campo. É sensacional, né? Nervosismo, né? Que é sensacional. Sangue no olho. Exatamente, né? Que eles entram focados, né? Eles olham só pro campo, né? É incrível, tu vê eles, tu fica na entrada do campo e tu vê eles passando reto pro campo, assim, né? É bem diferente a sensação. Quem sabe, acredito que no ano que vem eu possa estar trazendo um conteúdo diferenciado aí, mudando sempre um pouco para não ficar aí naquela mesmice, né? Porque o teu telespectador também do vlog, ele quer ver um conteúdo diferente, ele quer ver um conteúdo novo, e a gente sempre tenta inventar um ângulo diferente, uma forma diferente de estar trazendo uma imagem, uma edição diferente, né? Até pela questão do acesso que tu tem hoje, por exemplo, como conselho do clube, né? O fato daqui a pouco de tu ter espaço para conseguir mostrar esses bastidores. Né? Isso, eu acho que vem a facilitar bastante, conhecendo o pessoal de dentro do clube, a direção, o CBEM, né? E o Thales também. Então, conhecendo o pessoal lá dentro facilita o acesso meu dentro do estádio ali, né? Bom, deixa eu pegar o teu gancho aqui, tu falou do que o jogador, quando entra para uma partida, ele entra focado. E aí eu quero saber da Isadora sobre a questão dessa competição, de ir para a Bulgária, Isadora. Mas como é que começa a tua história na ginástica? Você estava me contando antes. Por que tu foi para a ginástica? Minha mãe me colocou porque eu sempre gostei muito de esporte, eu não parava quieta em casa. Ela viu que abriu a ginástica na Univates, ela me botou. Ou seja, era um momento da tua mãe também entender um pouco o que poderia te fazer feliz, né? Porque, na verdade, tu era, como tu estava comentando, uma criança que tinha bastante vontade de, possivelmente, praticar alguma atividade física, que, como tu comentou, não parava em casa, né? E aí tu vai pra ginástica. Foi a única modalidade que tu tentou? Ou... Eu já fiz patinação também, mas quando eu entrei na ginástica, daí eu fiquei só na ginástica. Patinação não era o teu forte ou tu te apaixonou pela ginástica? Não, é que eu me apaixonei mais pela ginástica. E o que te levou a te apaixonar pela ginástica? Não sei, tudo. Gosto muito do esporte e eu me identifico muito com ele. Thiago, já pensou em fazer ginástica? Não, nunca esteve nos meus planos, assim. Nem agora, de repente, um balé, né? É uma coisa diferente, né, pra ti? Pois é, mas assim, a Isadora, quando ela comenta da questão de não parar em casa, e daí a minha mãe me olhar e dizer, vou te levar para um esporte, acho que isso é muito da percepção da mãe dela do que ela poderia fazer, né? Porque, na verdade, as possibilidades são muitas, né? Quando tu é pequeno e teus pais têm a boa vontade ou têm a grandeza, enfim, a gente pode usar qualquer termo, para levar o seu filho a praticar um esporte, né? Um exercício físico. Sim. A mãe da Isadora, ela leva ela para a ginástica. Teve uma tentativa de patinação, não rolou. Saber o que a criança vai fazer também tem que partir um pouco dos pais e parte depois do treinador saber se ela vai ficar. Claro. E daqui a pouco, se ela não é aquilo, tem que dar real, do tipo, não adianta ficar aqui se ela não é o que ela gosta. Sim, não, as variáveis são grandes, né? Não é só isso também. Assim a gente já pensa o quão complexo é para um atleta conseguir chegar no nível dela, né? Mas as variáveis são maiores ainda, né? Não é nem só a questão dos pais, então, primeiro em relação aos pais, eles autorizarem com que os filhos tenham essa carga de treinamento e os pais aceitarem o quanto isso pode afetar no desenvolvimento, né, motor dos seus filhos, né? E quando eu digo desenvolvimento motor, claro, sempre para o bem, mas o atleta sente dor, o atleta chega em casa e reclama porque dói aqui, dói lá, aí faz massagem, água quente, aí se machuca, compra de medicação, ida a médico, né, fisioterapeutas, então... Os custos com competições. Exatamente. Então, isso é um dos fatores, os pais. Outro, a gente conseguir, nós como treinadores, conseguirmos ver os talentos dos atletas, né? Então, conseguir perceber que determinado atleta tem facilidade ou tem possibilidade de crescer em determinado
determinadas provas dentro de modalidades esportivas. Então, a Isadora é uma qual a gente conseguiu ver que sim, para a ginástica ela tinha um grande talento. Mas também já passaram outras crianças na ginástica, o qual eu indiquei para outras modalidades esportivas, o qual a gente vê que sim, tem possibilidades, mas para algumas outras modalidades esportivas. Então, a variável é grande. E outra, a principal, né? Porque eu gosto muito. Então, se você perguntar para mim se eu treinaria os atletas, eu treinaria os atletas até debaixo d'água, e não de natação, mas porque eu farei isso com muito amor, né? Mas o principal, que é o que faz ela chegar no nível que ela está, ela querer. Ponto. Ou ela quer, ou ela não quer. E tá aí a grande explicação depois do que tu comentou, acho que foi no segundo bloco, porque que eu não continuei na ginástica, né? Claro. É isso? Claro, porque, na verdade, são algumas frustrações. A meus gente pais vai em olharam e campeonatos disseram, e chegaram não na ginástica, ganhava, né? Não, vai ser jornalista. Aí já me tiraram, porque senão... A gente está quase encerrando esse programa, mas antes de encerrar, eu queria que o Thiagão aqui reforçasse a questão do bingo do Alve Azul, porque, na verdade, eu acho que, como o Minor comentou antes também, com o Estevinho, é uma ação muito mais importante, talvez, do que a ação do bingo, do estar lá, é um apoio ao clube e fomentar a questão da identidade com o Alve Azul, né? Também. Aproveitar também ali e dizer como talvez a pessoa possa conseguir esses cartões. Se entrar ali no Facebook, escrever Fiel Alve Azul, vai ter a nossa página da nossa torcida lá, deixando um comentáriozinho ali na divulgação do evento. Eu, Estevinho, a gente entra em contato, né, Estevinho? E entrega em mãos a cartela. A pessoa nem tem o trabalho de sair de casa, né? Tem teleentrega. Tem teleentrega, né? Sem cobrança de frete, tá? Eu acho que é muito importante a comunidade vir e participar do bingo do Clube Esportivo Lajadense, para estar criando essa identificação, essa identidade. Vai estar bem bacana lá. Quem tiver aquela coisa, porque vai estar passando o jogo da seleção brasileira, vai ter, a princípio, o jogo, vai ter um telão lá, onde vai passar o jogo da seleção brasileira. Então, pessoal, deixa um comentáriozinho lá que a gente entra em contato e a gente leva até vocês o convite para esse bingo. Thiago, valeu, obrigado, cara, pela participação. Agradecer também, então, o nome aí, o Estevinho, pela participação nos blocos anteriores. Que bom que a gente tem torcedores que torcem para os times do interior, porque eu acho que é sensacional tu torcer para algo que tu realmente te identifica e está tão próximo, que tu pode realmente estar auxiliando. Obrigado, valeu pela presença e até a próxima. Valeu, obrigado. Thiago. Agradeço. Valeu, Minoro. Obrigado, cara. Boa sorte aí com a nossa Isadora. Tomara que dê tudo certo para ela nessa competição e também na competição do final de semana. Obrigado pela presença. Claro, eu que agradeço aí o convite e também agradecer a instituição Univates, que sem ela também não seria possível, né? Ela está sendo já uma grande apoiadora da viagem da Isadora, então parte dos custos a própria Univates ela está assumindo junto conosco. Então, claro, ela não consegue ajudar com 100%, então nós também fizemos essas ações aí de vendas e etc. aí para a gente conseguir arrecadar fundos, mas se não fosse a Univates a gente também não teria essa confirmada a nossa ida para a Bulgária. Então, obrigado Univates por sempre nos dar esse apoio. Então, estamos juntos sempre. Obrigado pela parceria, Minor. Valeu. Isadora, valeu, boa sorte para ti, que dê tudo certo. Tomara que tu conquiste aí, não sei se medalha ou não, mas eu tenho certeza que só o fato de tu estar participando e sendo uma das representantes, talvez a primeira, como o Minoro frisou ali, a primeira representante realmente do Vale do Taquari, está indo para o Mundial de Ginástica, já é sensacional. Que dê tudo certo, que daqui a pouco tu traga de lá, no mínimo, grandes experiências. Valeu e até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Valeu, a gente encerra por aqui, lembrando que na próxima segunda-feira a gente volta com mais informação esportiva no Tá em Jogo, às 9 horas da noite, tomara, se Deus quiser, de novo pro meu querido Facebook, um abraço pro meu querido Mark Zuckerberg, amanhã, lembrando, tem horário alternativo de manhã, Tá em Jogo, e na quarta, às 9h30 da noite, sempre nas picapes do meu querido Tato. Valeu, até a próxima, tchau.